Eu quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor. Eu gostaria que o som abaixasse um pouco o som, para que o meu retorno aqui esteja melhor. Minha voz é estridente. Graças a Deus. Isso, leve esse embora e traga esse. Esse aqui o Neto já pôs a boca. Amados, para mim é uma honra, para mim é um privilégio muito grande, uma imensa alegria, um imenso gozo dentro da minha alma em estar aqui convosco. Pastor Josafá é um amigo de décadas, em que nossa amizade está acima de qualquer amizade que se possa existir, uma comunhão muito grande. Eu tenho ele não somente como um irmão em Cristo, como um pastor, mas como um pai. O pastor Josafá, desde quando me conheceu, nós dentro da itinerância até hoje, ele tem sido para mim um braço direito e em todos os sentidos, quando ele ainda na sua força total, foi ele que cuidou dos meus carros, foi ele que andou fazendo serviços para mim, me socorreu na Liberdade uma vez. Lembra do pastor Josafá? Que o senhor foi lá, me socorreu lá na Liberdade, o carro deu uma pane, não tinha mais jeito, pelejei, falei, guincho fica difícil. Mas eu liguei para o pastor Josafá lá, demorou 1 hora, mas ele chegou, graças a Deus. Mas eu sou muito grato, eu devo ao pastor Josafá. Eu sou devedor a Deus por vós também, porque esta igreja é uma igreja calorosa, receptiva, alegre, forte. É uma igreja estruturada, uma igreja que Deus é que cuida e está no controle de tudo que acontece. Na rua Guaimbé eu conheci muitos irmãos, tanto quanto os que estão aqui, tem alguns que são mais novos, não conhecendo, e assim vai andando. E o Nadson, irmãos, eu conheci ele, ele disse 98, décadas, né? Décadas e décadas. Eu conheci ele solteirão, novinho, cabeludo. Mas ele tem sido também, entendeu? Uma pessoa carismático, uma pessoa muito amável, uma pessoa, entendeu, muito amigo. Eu louvo a Deus pela vida dele. Quando eu vejo ele louvando aqui, cantando aqui, dirigindo aqui, eu fico, meu Deus, como Deus é bom, né? Ele gostou do Nadson. Graças a Deus. A Lilian, a família da Lilian. Entendeu? Enfim, irmãos, se eu for falar de todos aqui, a gente fica aqui alguns minutos, porque eu sou grato a Deus pelas vossas vidas, por estar aqui ministrando. Quando me deram o tema baseado em Jeremias 33:3 e também lá em Gênesis 19, escapa-te por tua vida, eu orando a Deus, buscando a Deus, falando com Deus e Deus falando comigo. E quando eu vejo o Nadson aqui falando a respeito, quando nós chegamos no começo, ele falando, incentivando a igreja, que a fé é importante e que sem fé nós não podemos dar um passo. Irmãos, eu fico olhando e vendo como que Deus trabalha nesse mundo. A fé dele aumentou minha fé. Porque tem hora, irmãos, que não é porque eu sou pregador, que eu sou pastor, não é que eu sou super-homem, eu não sou super-homem. Eu vim para cá hoje pedindo a Deus misericórdia. Falei, Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou amante da palavra, eu como a Bíblia, eu pesquiso, eu leio.
Essa, na verdade, é a terceira Bíblia que eu estou enchendo ela. A primeira, entendeu? Está em casa. Ela está desse tamanho assim, ó. Mas já está até rasgando as capas do lado, porque não cabe mais clipe. Eu falei, não, vou fazer a segunda. Porque eu sou amante da palavra, eu amo a Bíblia. Eu gosto de descobrir coisas novas. Eu gosto de me pesquisar, me aprofundar, ver. Isso não para mim pregar, mas para mim conhecer Deus. Eu saber quem é Deus que está comigo. Para mim conhecer Deus melhor, não é para eu pregar para a igreja conhecimento, é para mim conhecer eu melhor, eu conhecer Deus melhor. Quando eu conheço Deus melhor, isso me edifica, isso me fortalece, isso me renova, a minha fé aumenta. Oxalá você estivesse a sede de conhecer Deus através da sua palavra. Ontem, no aniversário do meu irmão, pessoas que não são evangélicos, mas temente a Deus, conhecem a Deus, mas não seguem, não, entendeu? Tudo normal. Nós estávamos conversando ali, e um rapazinho muito inteligente, novinho, se formou agora recente para engenheiro, tudo, conversando. E eu estava dizendo para eles a respeito sobre homens que marcaram história, homens que fizeram história, que entrou na história, entendeu? Não eclesiástico, mas secular. Abraham Lincoln, homem que antes da presidência dos Estados Unidos, leu 14 vezes a Bíblia, era um lenhador, e se transformou em advocacia, e o primeiro cliente dele, ele ganhou a causa na justiça com a Bíblia. Ele ganhou com a Bíblia. Eu estava lendo a biografia dele, eu achei aquilo interessante. A Bíblia tem resposta para tudo na nossa vida. Quando nós amamos a Bíblia, irmãos, amamos a Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, estamos estudando Deus. Você quer conhecer a biografia de Deus? Lê a Bíblia. Deus, ele se revela a sua biografia completa. E irmãos, é gostoso quando você pega na palavra de Deus e prega só sobre Jesus. Acabou de pregar sobre Jesus, prega só sobre o Espírito Santo. Acabou de pregar o Espírito Santo, prega só sobre Deus. Quando você conhece os três, irmãos, você conhece a Bíblia todinha. Isto é importante. Por que antes da palavra eu estou dizendo isso para a igreja? Eu estou incentivando a igreja. Você, quando pega na Bíblia, você está pegando na mão de Deus. Sabe por quê? Tem um ditado que diz aí fora que eu reprovei até mesmo um próprio pregador famoso. Eu reprovei. Como eu reprovei? Ele falou assim: esse livro fechado é um livro comum. Eu levantei e falei: é a palavra de Deus. Como? Falei, fechado é Deus em silêncio, mas aberto é Deus falando. Então quando eu pego na Bíblia, eu estou pegando na mão de Deus. Se eu ando com a Bíblia, eu ando com Deus. A Bíblia fechada está na minha mão, eu estou segurando na mão de Deus. Deus está em silêncio, mas se eu abrir, Deus abre a boca e fala comigo. Então tem certas filosofias que eu não posso engolir ou aceitar. A Bíblia é Deus. Você crê ou não, a Bíblia é Deus. A sua palavra, ela tem tanto poder, que você lê qualquer livro, não te faz nada. Mas se você lê a Bíblia, algo acontece dentro de você. Isso é importante, amados. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Então, eu quero Jeremias 33, 13. Jeremias 33, 3. O clamor da esperança. O clamor da esperança. Vocês vão ter uma escola dominical aqui agora. Vocês podem ler para mim? 1, 2, 3.
Só os homens. 1, 2, 3. Só as irmãs. Amém. Podeis sentar. Para nós entendermos o Jeremias é um profeta maior. Tem profetas menores, profetas maiores. Qual a diferença? Os menores escreveu menos, maiores escreveu mais. Por isso que se torna profetas menores e profetas maiores. Para nós entendermos, para chegar nessa parte aqui, o que Deus está falando aqui, irmão, nós temos que voltar um pouquinho na história, voltar um pouquinho, entendeu? No trabalhar de Deus com o seu povo. Em Jeremias 2:11, vemos que os reis hebreus apresentaram comportamentos pior que os monarcas estrangeiros, inclinando-se à idolatria, abandonando o culto verdadeiro do verdadeiro rei, indo assim às falsas divindades. Israel é um povo de Deus, escolhido por Deus. Não é diferente de nós hoje, igreja. Não é diferente de nós hoje. Não é porque é um povo escolhido e formado por Deus, eleitos de Deus, que eles são diferentes de nós, que não é não. Tanto é, irmãos, que o livro de Efésios 4:27 diz assim: não deis lugar ao diabo. O cair é do homem, mas o levantar é de... Permanecer no erro é burrice. Permanecer no erro, sabendo da verdade, nos torna ignorantes. E Israel estava passando por uma fase difícil. Todas as nações com seus reis. E Israel não tinha rei. O rei era Deus. Israel questionou a Samuel. Todas as nações têm reis. Nós não temos um rei que governa nós. Nós temos um Deus que, através de vocês, sacerdotes, comanda o povo. Nós queremos um rei visível, um rei que nós estamos vendo, um rei que a gente pode, entendeu? Saber que nós temos um líder aqui conosco visível. Então, igreja, Samuel vai consultar Deus. Deus fala assim: Samuel, você está preocupado com o que, Samuel? Eles não rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim. Diga para eles que eles podem ter um rei visível, eles podem, mas eles entrarão num jugo terrível. Terão que pagar impostos, tributos, terão que, entendeu, ser... Metade do que eles possuem é dos reis, nada deles. Vamos resumir. Eles não vão ter direito nem das suas próprias casas, dos seus próprios filhos. Terão que colocar seus filhos à disposição do rei. Não, assim o povo não quer saber. O povo quer saber que eles querem ter e acabou. Então nós começamos a monarquia.
Na monarquia, igreja, a monarquia durou 120 anos. A monarquia durou 120 anos. A monarquia começou com o rei Saul. Saul, 2 anos ele foi rei, ótimo na presença de Deus, e 38 anos ele foi, entendeu? Um rei péssimo para Deus. Durou 40 anos. Sai Saul, entra Davi. Davi é homem de guerra, homem experimentado, homem experiente, homem que começou cedo no trabalho, desde o campo onde Deus sempre esteve com ele, matando urso, leão. Davi passa, quer edificar a casa do Senhor e Deus fala, não, você é homem de guerra, você é rei de guerra. E rei de guerra não edifica a minha casa. Se tem sangue na mão, eu vou preparar um rei para poder fazer a minha casa. O reinado de Davi durou 40 anos. Davi vai embora, entra Salomão. Salomão reina mais 40 anos. E nos 40 anos de Salomão, ele está com o reino unificado. Ele está com o reino tudo reunido ali. Mas na morte de Salomão, começa então agora uma guerra civil. A guerra civil começa e aí racha-se a monarquia. Então, rachando a monarquia, 10 tribos vai ficar no norte. E há uma briga, irmãos, para poder entender o caso do trono. No trono, 10 tribos vai para o norte. 2 tribos ficam no sul. E são as tribos que eles são irmãos. Judá e Benjamim, eles são irmãos, eles estão lá, ficou no sul. A briga começa então aí na parte da monarquia. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Para vocês entenderem a história dos profetas. Os profetas que profetizaram no norte, os profetas do sul. Teve profeta que profetizou tanto para o sul como para o norte. O povo está cego, espiritualmente cego. A briga é pelo poder. Quer conhecer a pessoa? Dá poder para ela. Quer conhecer a pessoa? Abre a mão. Mostra o trono, mas não deixa ele sentar. E você vai ver depois a reação. O que vai acontecer. Então, irmãos, olha só. Nós temos aqui 40 anos de Saul. Nós temos Samuel 10:1, 2 Davi 16:13 e Salomão, 2 Crônicas 28, versículo 5. Então, no norte Israel e no sul Judá. O reino, ó igreja, o reino do norte durou 209 anos. Quanto, igreja? O reino do norte, 209 anos, que vai do ano 932 a 722 antes de Cristo. Passou-se no norte 19 reis, e todos eles foram injustos, não foram tementes a Deus, eles foram injustos. Depois quer culpar Deus pelos erros, né? Depois quer dizer que Deus abandonou eles, depois quer dizer que Deus é culpado.
Presta atenção. O pecado cega o homem. Começa com Jeroboão primeiro e o último rei, Oséias. Capital, Siquém. 1 Reis 12:5. Depois tem uma que não ficou firme. E por fim a capital passou a ser Samaria. 1 Reis 16:24. Isso aí é o reino do norte. No reino do sul, igreja, teve uma duração de 345 anos. Quanto? 345 que vai do 931 até 586 antes de Cristo. Passaram-se por lá, igreja, 19 reis e uma rainha, Atalia. 12 foram ímpios. Olha a diferença, igreja. 12 foram ímpios e 8 foram justos, temente a Deus. Primeiro rei foi Roboão e o último Zedequias, sendo 2 tribos, Judá e Benjamim. Eles eram irmãos. Capital, Jerusalém. Igreja, com 3 invasões babilônicas. Primeiro, ano 605. Segundo, 596. Terceira invasão, 586. Com deportação, o retorno do exílio se deu em 3 etapas: 538, 458, 445 antes de Cristo. Veja, a igreja, o que o pecado faz. A ganância faz. Quando você deseja uma coisa que não é para você. Quando você acha que você é, enquanto você não é nada. Israel se gabava porque eles achavam que eles tinham um único Deus e que nada podia acontecer com eles. De repente Israel sai do prumo e começa a fazer pior do que os que estão fora. Lá fora, os reis estrangeiros, povos estrangeiros, começaram a criar idolatria, começaram a trazer idolatria de lá de fora para dentro deles, e começou então a não mais adorar a Jeová, a servir a Jeová, a honrar a Jeová, e o culto começou a ficar esquecido. A leitura da Torá, que era a Torá, é o livro sagrado de Israel. Eles encostaram a Torá de lado, o livro de lado, e não mais quis saber de estar na presença de Deus. Começaram a brigar entre as tribos para poder ter território maior, para ter tributo maior. Eram irmãos, mas irmãos tinham que pagar tributo para irmãos também, porque senão a guerra, o pau quebrava, comia. Era guerra de poder de reis, e eles eram irmãos, eles estavam ali. Só que Deus se indignou-se com isso. Deus queria mostrar para eles que o amor dele por eles continua sendo o mesmo. Deus continua amando. Deus ama eles. É a menina dos olhos dele. Ele ama mesmo a pessoa errada, mesmo a pessoa praticando atos imorais, porque a imoralidade de
Israel subia às narinas de Deus, porque eles pegavam seus filhos e filhas e iam oferecer para Moloque vivos, os filhos vivos, a Deus Moloque, aquele Deus oco por dentro, e por dentro tacho de fogo, lá dentro do fogo, jogava-se os filhos e as filhas lá dentro. E Deus viu aquilo e viu a criança e as crianças sendo jogadas viva e sendo lá dentro, e as almas dessas crianças choravam para Deus, pedindo a Deus misericórdia. Deus se indignou-se com o seu povo, e Deus falou assim: eu vou mostrar para esse povo como é que é. E Deus falou assim: eu vou reger eles com mãos de ferro. E começou a tratar eles de maneira como que um pai que corrige um filho, que ama um filho. E vamos dizer para um outro lado, vamos levar para um lado, segundo lado, Israel, esposa de Deus. Deus usando os profetas a respeito de Jesus, seu filho. Ele estava preparando o seu povo para um renovo, para uma nova história, uma nova etapa. O amor de Deus é muito grande, igreja, muito grande. Quem era nós no passado? Quem não nasceu na igreja? Porque os que nasceram na igreja estão até hoje, então tudo bem. Não, mas eu nasci. Eu estava na igreja, eu saí da igreja. Não era para mim estar pregando hoje aqui. Ex-roqueiro, ateu, cabeludo, cabelo meio cacheado, esquisito. Roqueiro dos anos 70. Era para mim estar aqui, não. O amor de Deus me alcançou. Jesus foi pessoalmente me buscar, aleluia, na rua. O amor dele é muito grande, irmãos. O amor dele é infinito. O amor dele não tem tamanho, não tem largura, não tem altura, não tem profundidade. Quando ele ama, ele ama, e ele ama, e ele ama, e acabou. Ele vai tirar você do inferno e põe você em cadeira de honra, porque ele te ama. Israel passava por uma fase muito difícil. Não queria saber de Deus. Jeremias, ele é de Anadote, território de Benjamim, 6 quilômetros de Jerusalém. Diz a história que Anadote, ele comprou essa terra para ele, mas não sabia ele do que estava acontecendo no cativeiro. Mas a história diz que ele comprou do seu primo. Ele é filho de Ilquias, que vocês vão ver no próprio livro, de família sacerdotal e igreja. Ele pregou ao reino de Judá por 40 anos. Ele pregou a igreja contra a idolatria e contra a imoralidade. Quem é Jeremias? Quem é Jeremias? Vocês vão ver Jeremias, quando Deus chama Jeremias de família sacerdotal. Ele era para ser sacerdote. Mas Deus o chamou para ser profeta. Irmãos, quem tem o poder de mudar, quem tem o poder de trocar, quem tem o poder de tirar e de fazer só é Deus. Você, eu queria ser cantor, mas eu não tenho voz. Eu amo. Nossa, quando eu vejo aqui o Nadson cantando, a Lilian, eu vejo aquela que cantou aqui por último aqui agora, a irmã, eu esqueço o nome dela, que cantou para a oferta. Aline?
Quando eu vejo a Aline cantando, eu fico pensando comigo, meu Deus, por que eu não tive esse dom? Por que eu tinha? Porque, irmãos, cada um na sua área, cada um na sua ferramenta. Eu admiro quem tem voz boa para cantar. Porque tem uns que quer cantar e canta, irmão, mas pelo amor de Deus, não dá nem vontade de ouvir. A gente ouve porque não tem jeito. Está na igreja, irmão, e tem ouve porque acabou. Mas quando as pessoas que têm a voz boa para cantar e louva, é gostoso de ouvir. Faz bem para a alma. Faz bem para a gente. Ouvir um louvor com uma voz bem, entendeu, afinada. E o próprio louvor encaixa com a voz. Dá certo. Porque tem louvor que não encaixa com a voz. Mas quando você casa, o louvor casa com a sua voz, é gostoso de ouvir. Faz bem para a gente. Um bom louvor eleva a igreja até o céu. Ou então traz o céu até a igreja. E você se alegra com aquele louvor e fala: nossa, que gostoso. Nossa, a fulana ou fulano, como canta bem. Nossa, como tem uma voz boa para cantar. Nossa, eu gosto de ouvir. Como a gente sente a presença de Deus. Não é verdade? É dom, irmão, isso é dom. Então, quando eu olho na Bíblia, irmãos, e eu vejo certos acontecimentos, e vejo aqui Jeremias passando o que ele está passando, eu olho para a tua vida, eu olho para a minha vida, eu olho para a vida da igreja. Israel agora dividido, e Deus mandando os profetas profetizar, porque Ezequiel faz parte aqui também desse cativeiro, Jeremias faz parte do cativeiro, Daniel faz parte do cativeiro, homens importantes que fizeram parte do cativeiro registrado, que falam até hoje suas profecias. Jeremias viu boa parte das suas profecias se cumprir. Já pensou que gostoso? Você profetizar e ver o cumprimento da sua profecia e acontecer? Os reis chegavam para Jeremias: Jeremias, eu vou para a batalha e consulto a Deus aí se eu vou vencer ou não. Jeremias fala: se você for, você morre. Se você for, você morre. Aí vinha outro falso profeta, que é o mais que tem, né? Profetizando: assim fala o Senhor para ti, ó rei, pode ir nesta peleja, porque essa peleja já está ganha. Aí o rei fala assim: está vendo, Jeremias é contra mim. Pega Jeremias, joga no calabouço. Esse aí é inútil. A família de Jeremias desprezava Jeremias. Por quê? Porque a chamada de Jeremias era diferente, era diferenciado. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem coisa que acontece na nossa vida e nós não entendemos. Eu vou decorrer aqui e vou mostrar para vocês. Jeremias está dizendo aqui, ó: clama a mim, está no presente. Clama a mim, clamar a mim está no presente. E responder-te-ei, está no futuro. Deus está revelando o futuro a Jeremias. E Deus está se dizendo para Jeremias: se me buscares a mim, eu garanto o teu futuro. Eu vejo o Nadson falando aqui no começo a respeito da fé, que nós temos que ter fé em Deus, que nós temos que buscar, clamar, que Deus responde. Ele falava com tanta ênfase, ele fala assim, é como que se Deus já tivesse respondido ele, no problema que ele está passando, Deus já respondeu, só que ele só tem que crer lá na frente, já está a resposta dele. Então ele falava com ênfase, e isto é importante, é a fé que você tem que ter em Deus, que Deus é a solução do teu problema. Terça-feira passada eu estava pregando
Eu estava falando de uma pandemia pior do que o coronavírus, que assola o mundo inteiro, e está assolando, e vai acabar ainda com milhões. Chama-se a pandemia da ansiedade. A ansiedade está matando a raça humana sem eles perceber. Eles vivem no futuro sem estar no futuro e esquece de viver o presente. Quem está no futuro é Deus. E quem está no presente é eu e você. Nós só temos que viver, porque o ontem passou, não existe. Nós temos que viver hoje, porque amanhã eu não sei se eu estou na terra ou não, não sei aonde eu vou estar, não sei o que vai acontecer. Eu tenho que viver hoje, e hoje eu tenho que viver para Deus. A ansiedade mata, é a causa de milhões de doença que até os médicos não conhecem. E eles dão nome para a doença, para dizer que deu, mas eles não conhecem, nem sabem como tratar desta doença, e aí fica te enchendo de remédio, enchendo de droga, enchendo de vacina, enchendo de tudo. Não sabem eles que o único remédio é você tirar a ansiedade e confiar em Deus, e entregar o teu caminho ao Senhor, e Ele vai cuidar do teu futuro. As pessoas precisam conhecer Deus melhor. Veio uma memória aqui agora, eu vou falar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos? Quem é a verdade? Se Jesus é a verdade, gente, conhecer é conhecer Deus. Aqui, Deus está dizendo a Jeremias: clama a mim, eu tenho a solução para vocês. E olha, eu tenho a solução, Israel, eu tenho a solução, igreja, eu tenho a solução. Clama, busca-me a mim, e vocês vão ver o que eu vou fazer. É difícil. A gente dobra o joelho 2 minutos, já não tem mais palavra para falar, né, com Deus, não é verdade? A oração mais curta que nós fazemos é a oração de 2 minutos. Nós não conseguimos orar meia hora. Para quem gosta de vigília, ora 1 hora brincando. Mas para quem não gosta de vigília, 2 minutos parece uma eternidade. Não é verdade? Então Deus está dizendo: eu garanto o seu futuro. Agora, igreja, preste atenção aqui uma coisa. Olha só que interessante. A forma como Deus se revela a Jeremias. Olha a forma como Deus se revela para Jeremias 33, do 1 até o 26. Deus aparece, são 26 versículos, certo? Deus aparece 20 vezes para Jeremias. Dos 20 que ele aparece para Jeremias, igreja, 7 são caracterizados da aparição de Deus a Jeremias. Vocês querem ver uma coisa, como o 7 é caracterizado, a aparição dele? Primeiro, ele é o Jeová, o Senhor que faz. Segundo, Jeová Pará, que quer dizer Jeová que cria. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Jeová Roi, que quer dizer Senhor da ternura, Senhor do cuidado, Senhor da bondade. Aqui ele está demonstrando o quanto Jeremias valia para ele. A ternura é uma das partes mais lindas. Jeová Roi, ele se revelando a sua bondade para com Jeremias e seu povo. Quarto, Jeová Shavaot,
que quer dizer Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, igreja, aparece esse nome aqui no livro de Jeremias 88 vezes, só no livro de Jeremias, das 281 vezes na Bíblia toda. Só aqui tem 88. Quinto, Jeová Shedekenu. O que é Jeová Shedekenu? Senhor é nossa justiça. Versículo 16. Jeová El Shaddai. O que é Jeová El Shaddai? Aquele que alimenta, aquele que provê, aquele que dá força, aquele que é o autossuficiente. E sétimo, igreja, ela está dizendo aqui para, entendeu, Jeremias: eu sou Jeová Yahvé. O que é Yahvé? Yahvé é o pentagrama, entendeu? Mais forte aqui: Deus fiel, zeloso, que cumpre a sua palavra. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. O que Deus falou através da palavra, se você tiver fé, hoje você vai sair com a tua vitória no nome de Jesus. Ele é fiel, fiel significa inabalável, indestrutível, entendeu? O único que tem poder para realizações de obras grandes. Israel, igreja, tinha um Deus que governava e não é governado, rege e não é regido, preside e não é presidido, Ele manda e não é mandado, e Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Aqui agora, igreja, eu faço uma pausa e digo: qual é a tua tomografia que você se encontra? Qual é a sua tomografia? Você está no vale? Você está no aperto? Você está com alguma doença, escassez, provações, perseguições? Onde você se encontra? O texto diz assim: Jeremias estava preso domiciliar, no pátio da guarda, sem poder sair dali. Essa foi a prisão mais leve que Jeremias sofreu, igreja, mais leve. Por que ele é chamado de profeta chorão? Tanto é, igreja, que Jeremias foi um homem que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, sabia? Você sabia dessa? Jeremias amaldiçoou o dia que ele nasceu, capítulo 20. Você vai ler que Jeremias amaldiçoou o dia que ele nasceu. Olha só, sem poder sair dali. Essa foi a prisão mais leve. Ele estava na cisterna do palácio. Ele foi jogado na cisterna do palácio. Cisterna do palácio significa porão. Ele estava na parte das fossas dos homens. Jeremias foi levado para o tronco. Quando ele saía do tronco, ele caía no passu. O que é passu? Passu é um socador. Jeremias levava tanto soco, irmão, mas tanto soco de passu, mas tanto soco, que ele ficava com o olho roxo, boca sangrando, nariz quebrado, estômago doendo, peito doendo. Depois dali ele ia para o tronco. Jeremias é chamado de Jeremias, entendeu? Chorão, profeta chorão. Mas Deus vendo tudo isto, Deus consolava ele, aparecia para ele, falava com ele. E uma coisa que eu quero dizer aqui: Deus não permitiu Jeremias casar. Jeremias capítulo 16, Jeremias não podia casar. Mas a vida de Jeremias foi tão terrível, um dos profetas que mais sofreu,
mas foi um profeta que mais falou forte. Tem pessoas nos nossos convívios de hoje, dentro das igrejas, não fora da igreja, mas dentro das igrejas, tem pessoas que Deus não deixa casar. Renato, Deus não deixa casar. Por quê? Porque o louvor, a pregação, o testemunho, a palavra, entendeu? A vida dele tem, entendeu? Um objetivo, Deus tem um projeto, é através dele que centenas e centenas e centenas de almas estão entrando no reino de Deus. Aí já olha para a vida de Jeremias, um profeta, ele não podia casar, Deus não permitiu ele casar, e ele passa com tudo isso. Irmão, fala para mim, você não ia chorar não? Se você fosse um profeta igual Jeremias, para viver igual Jeremias, será que você aguentaria ser crente nos dias de hoje? Será que nós íamos ser fiel a Deus nos dias de hoje? Muita gente olha para mim e vem eu pregando da forma como eu prego, irmão, mas eu prego como se eu estivesse vivendo esta mensagem, sentindo na pele, porque Deus queria que Jeremias sentisse na pele o que ele está sentindo pelo seu povo. É fácil falar, é fácil, entendeu? E chegar e profetizar, revelar, pregar. Difícil é você viver o que você está pregando. Jeremias chorou tanto de ver sua família cativa. Jeremias chorou, mas chorou amargamente, entendeu? Muito, de ver seu povo sendo levado cativo. Jeremias, ele viu a destruição de Jerusalém, os muros, tudo acabado. Jeremias chorava, sentia, é como se Deus estivesse falando assim para Jeremias: está vendo, Jeremias? É assim que eu sinto quando o meu povo me abandona. É assim que eu sinto quando um crente se desvia, Jesus falando. É assim que eu me sinto quando um filho meu faz coisa errada e o diabo vem me acusar ele, falar dele para mim. É como se Jesus dissesse assim: ó, me dói, eu morri na cruz por você, meu filho, porque você está agindo errado. Às vezes o prazer da carne, o prazer da companhia de certas pessoas desagradáveis é tão melhor do que a presença de Deus na nossa vida. Nós não damos valor. É melhor você andar sozinho, andar sozinha, mas andar com Deus feliz e você sentir a comunhão com Ele, do que você andar com quem não presta, com quem, entendeu? É gente à toa, é gente que não tem temor a Deus, gente de boca suja, coração sujo, mente suja, olho sujo, mão suja, pé sujo. Então para que fazer? Para que ficar perto de gente assim? Eu prefiro andar sozinho. Não, mas o meu convívio é diferente. Seu convívio, então mostra que você é luz no mundo. Lembra-te que Nadson falou para mim, ó, tema, escapa-te por tua vida. E Jeremias 33:3, que escapa-te por tua vida, significa o quê? Cuidado com a tua salvação. Cuidado com a tua salvação, cuidado aonde você pisa, cuidado aonde você entra, cuidado com o que você fala, vigia o que você faz, porque Deus tem ciúmes de nós. É duro. Escola dominical é difícil dar glória a Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É uma mensagem atual.
É uma mensagem que te fortalece, te renova, te abre tua mente, mostra como Deus é, mostra como Deus está trabalhando com a igreja para o avivamento, porque é o avivamento, irmãos, não é oba-oba, avivamento não é reteté, avivamento não é pula-pula, não é eu sair chegando correndo aqui e no ouvido do irmão, avivamento não é isso, avivamento é você ter temor a Deus. É você ser fortalecido pela palavra, e o vento de doutrina não te leva você para o inferno, entendeu? Você está firmado na palavra, mas a fé vem de ouvir a palavra. Jesus falou mais do inferno do que do céu, mas hoje nós queremos ouvir mais do céu do que do inferno, por isso que muita gente está indo para o inferno. Uma vez o pastor falou assim: Reinaldo, por que você é assim? Eu falei: porque quando eu chegar lá, ele vai me cobrar de mim. Mas Reinaldo, mas sempre tem uma cajadadinha. Eu falei: sempre vai ter, pastor, porque até eu também mereço também receber uma paulada na cabeça se eu errar, e eu fico feliz por isso, viu? Eu não acho ruim, não. Levar um puxão de orelha de vez em quando, irmão, não dói, não mata. E aquilo que não te mata, te fortalece. É difícil. Israel estava vivendo assim, e Deus precisava falar com Israel. É bom pegar o tema, né, e pregar só da matéria temática. Fazer a exegese da história é difícil, né? Pregar a história no seu contexto, porque nós pentecostais somos muito espiritualizamos tudo, e nem tudo nós temos que espiritualizar. Temos que conhecer a história, temos que conhecer o porquê, e por que Deus falou naquele momento, naquela época, desse jeito com o seu povo, para depois trazer para nós, e fazer uma reflexão, qual a lição que tiramos para nós. Porque senão, irmãos, nós somos santos, o mundo inteiro está errado, Jesus não vai mais salvar ninguém, porque só cabe em nós somos espirituais, não quer dizer que o céu só é nós. Quer dizer que Deus é só para nós. Cadê a salva se não aceita Jesus mais? Nós estamos vivendo numa época, igreja, numa época que nós estamos vivendo hoje, que a coisa mais difícil do mundo é você ver pessoas aceitarem Jesus. E quando aceita, quando ele sai lá fora, Satanás vai no ouvido dele, ó, tira do coração dele a palavra. E aí fica aquela história do semeador que saiu a semear a semente, caiu em terra, entendeu? Pedregulho, caiu em espinheiro, entendeu? Caiu na beira do caminho. Aí de 1000, uma só caiu em terra boa. E o resto? Aonde está o erro? Em Deus? Não, o erro está em nós. Nós estamos errados. Aí quando vem um pregador para pregar a verdade, a palavra, entendeu? Trazer o conhecimento, fazer exegese da palavra, pregar a palavra, esse pregador não presta, ele não serve, não sabe por quê? Porque você é muito espiritual. Tem que pegar o tema sobre, entendeu? Clama-me, responder-te-ei. Eu posso fazer 10 mensagens só sobre isso aí, entendeu? Você clamando e Deus respondendo, Deus te abençoando, Deus te dando carro, Deus te renovando, e o resto da igreja é a coisa mais fácil. Difícil é você pegar o texto e você conhecer a historinha todinha e ensinar a igreja a história. Eu disse para vocês, escola dominical, eu sou mestre. Eu fui professor quase 10 anos de igreja para a nossa cidade. Peguei a classe de jovens com 20. Quando eu entreguei, tinha quase 80. Na escola dominical dando aula, alunos choravam. Alunos sentiam a presença de Deus. Por quê? Porque, irmãos, nós temos que aprender uma coisa: o céu não é para mim, o céu é para todos. Aquele que crê, será salvo, como diz o Nadson. Jesus quer se revelar. A igreja precisa mostrar Jesus, mostrar conhecimento bíblico, porque tem muito crente desviando, tem muito crente leviano, tem muito crente cocheando em 2 caminhos. Tem muito crente, entendeu? Que escolhe, não se serve a Deus e a mamão. Não sabe o que faz dentro da igreja. Acha que está dentro da igreja, está salvo. Já vai para o céu, porque tem medo do inferno. E não é assim. Israel estava vivendo essa situação.
Deus não está preocupado. Deus não está preocupado em livrar Jeremias das provas. Tem crente, igreja, que Deus não tem pressa em tirar ele da prova, pois elas é o melhor momento de serem cheios do Espírito Santo, cheios do poder, e para ouvir a voz de Deus, é na prova que o crente mais ouve. Observa, a igreja, que todo crente doido passou pela moenda de Deus. É diferenciado, é cheio da graça, cheio da unção, cheio da autoridade, cheio da ousadia. Igreja, há dias que queremos ouvir Deus falar conosco e Ele não fala nada. E há dias, igreja, que não queremos e não esperamos, aí Deus fala. Foi assim com Samuel. Samuel não estava nem preocupado se Deus ia falar, se não ia falar. Não estava nem aí. E Deus chama Samuel, e até que Samuel, então, ele pega e fala para o Senhor: eis-me aqui. Deus se revela a Jeremias e fala com ele. Deus fala a Jeremias 8 vezes, igreja, 8 vezes Deus fala com Jeremias, entendeu? A sua maneira. Ele fala no verso 1, ele fala no verso 4, ele fala no verso 10, ele fala no verso 12, ele fala no verso 14, ele fala no verso 17, ele fala no verso 19 e ele fala no verso 23. Toda manifestação de Deus, igreja, é proposital. É proposital. Deus não faz nada por acaso, mas Ele se revela a Jeremias. Olha só aqui, igreja. Clama a mim, Jeremias. Olha o que você está passando. Clama a mim e responder-te-ei. Ele está dizendo para Jeremias assim, igreja: clama a mim, eu vou cumprir a promessa que eu tenho contigo, que eu tenho com a minha casa, com Israel. Clama a mim e eu vou entrar na sua casa. Clama a mim, eu vou tirar você do cativeiro. Clama a mim, eu vou tocar na sua enfermidade. Clama a mim, eu vou realizar milagre na tua vida. Jeremias está encarcerado, sem poder sair, encarcerado. Quem está encarcerado, igreja, não sonha. Quem está encarcerado está desanimado, sem futuro, sem reconhecimento. Quem não é visto não é lembrado. Deus está vendo, esperando a atitude. Lembra que Inácio falou sobre atitude? A atitude diz: clama a mim, clama a mim. E Deus está dizendo assim, igreja, para nós hoje: eu quero um relacionamento com você. Clama a mim. Eu quero um relacionamento. Eu te tiro do anonimato, te tiro da solitária. Volta a sonhar. Volta a sonhar. Eu vou te dar o que você perdeu. Olha só a ruína agora, irmãos. Enquanto se aproxima rapidamente a ruína nacional, Jeremias recebe uma promessa de Deus. Qual é a promessa que Jeremias recebe da parte de Deus, igreja? A promessa da restauração. Promessa de quê, igreja? E a resposta é: clama a mim. Clama a mim. Eu tenho surpresa para ser revelada. Clama a mim. Deus tem uma surpresa para você, igreja. Clama a mim. Eu sou Deus que do oculto
culto, eu faço acontecer o inimaginável na tua vida. O que é aquilo que você não está esperando, eu sou Deus para colocar na tua mão, na tua vida. Você quer o quê? Você quer emprego? Eu sou Deus que abre porta. Você quer cura? Eu sou o Deus que curo toda enfermidade. Você quer o quê? Você está estressado? Eu sou o Deus que você lança toda a ansiedade sobre mim. E eu tenho cuidado de ti. Eu vou fazer acontecer o impossível na tua vida. Este Deus, igreja, é o Deus que faz o impossível dentro de surpresa. Age, mas age com fé, crendo que a vitória é tua. Irmãos, igreja, olha só, todo clamor, igreja, gera milagre. Todo clamor gera o quê? E todo milagre gera, aleluia, olha só, e toda lágrima gera milagre. Todo clamor gera lágrimas e toda lágrima gera milagre. Os judeus que permaneceu em Judá rejeitou a advertência. Queria fugir para o Egito, ir embora, achando que ia ser bom. Irmãos, tem gente que gosta de pular de galho em galho. Tem gente que acha que essa igreja não serve, vai para aquela igreja. Passa uns 2, 3 anos, aquela igreja não serve, vai para aquela igreja. Aí dá um problema naquela igreja, não gostei daqui, eu vou voltar para lá. Irmãos, ele fica igual macaco, não para em lugar nenhum. O defeito, irmãos, não está na igreja, o defeito está em mim, o defeito está em você. Porque aonde Deus está, você quer sentir a presença dele, o culto quem presta é você. É você que presta o culto a Deus. E quando você presta o culto a Deus, culto é casamento, é núpcia. A sua adoração tem que casar com Deus. Se a sua adoração não casar com Deus, você pode ir lá nos Estados Unidos, lá na terra dos americanos, adorar a Deus lá. Se o seu culto não estiver casado com Deus, não vai adiantar nada. O culto, irmãos, quem faz é nós. Às vezes o número, entendeu? Pode ser menor. O importante é a presença de Deus no culto. Quando você sente a presença de Deus no culto, irmão, é o melhor culto do mundo. É aquele que você sentiu a presença dele, adorando ele. A igreja pode ter 6.000 membros, mas se dos 6.000 membros não tiver na presença de Deus, é como se estivesse entrando, entendeu, num salão, entendeu, de baile, do jeito que entra e sai. Pode ter 3 aqui, mas se dobrar o joelho, orar e ler a palavra, os 3 sentir a presença de Deus, vai ser um reteté de língua estranha, entendeu? E olha lá, se um não profetizar para o outro. Por quê? Porque Deus visita para cumprir o que está escrito. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Vamos finalizar aqui, irmãos, porque olha só, a promessa de Deus para Jeremias, entendeu? Era que ia vir um justo, que ia reunir tudo, ia juntar tudo em volta de si. Um renovo ia estar acontecendo. O renovo que viria de Davi. E ele se chama o quê, igreja? Jesus. A promessa está ali. Jeremias passou por um bocado. E as horas não permitem eu dar a relação todinha do capítulo 1 até o capítulo 52. Tudo que Jeremias passou e as promessas de Deus em cada parte. Lição para nós agora, para nós terminar. Lição para nós.
Algumas pessoas se gabam por ser chamada de cristãos. Se nossas condutas, igreja, não está à altura das normas cristãs, cai sobre nós a condenação. Apocalipse 3:1. Não basta ir à igreja, presta atenção, não basta ir à igreja. Temos que ter Cristo como Senhor das nossas vidas. Caímos sob o julgamento da palavra, que pela palavra Jesus disse: este povo me honra de lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas o clamor com arrependimento, Salmo 51, verso 10 e 12, põe na tela, Salmo 51, versículo 10 a 12, olha só. Pode ler, igreja. Eu fecho aqui com esses versículos.